e a gente está aí agora numa nova fase da plataforma de renegociação do programa Desenrola Brasil, que foi lançada, e a gente vai falar sobre esse assunto na nossa entrevista de hoje, né? É isso, nessa nova fase serão renegociadas dívidas de pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único, né? E que tenham dívidas de até R$5.000. Pois é, os interessados, eles poderão negociar essas dívidas com descontos e pagar à vista em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. O programa deve ficar vigente até o fim desse ano. É isso, é uma ótima oportunidade de renegociação de dívidas para você sair do vermelho. E se você estiver interessado em fazer parte desse programa e se faz parte desse perfil, né, desse grupo, já vai mandando aí as suas dúvidas, porque a gente recebe hoje a economista Suerda Soares, que já está conectada aqui junto com a gente. Bom dia! Bom dia, Suerda. Bem-vinda ao Bom Dia RN. Queria começar falando sobre esse programa, né, que muita gente já tem participado, está na segunda fase a partir de agora. Primeiro, queria saber, fazer uma avaliação aí dessa primeira fase. Muita gente participando já? Bem-vinda. Olá, bom dia Hugo, bom dia Paulo. Esse programa ele é um avanço muito grande, porque ele para de pensar nesse endividamento apenas como indivíduo. Não é apenas A, B ou C que está endividado. É 78% da população que está endividada. Então, no último mapa do Serasa, que a gente também já discutiu aqui no RN, a gente viu quanto o nível de inadimplência aumentou e quanto as pessoas estão sufocadas. A primeira fase começou dia 17 de julho desse ano. Ela já contemplou 6 milhões de brasileiros. A expectativa é que ela chegue até 70 milhões nessa segunda fase, que é justamente nessa faixa etária, que o Paulo já falou aí no início. Pessoas de até 2 salários mínimos, dívida até R$5.000, ou estão no cadastro único. A expectativa é de 43 milhões de beneficiados nessa fase. Então, a perspectiva é muito boa, tanto do lado da gente perceber que essas pessoas que estavam na inadimplência foram vistas como um coletivo, não é apenas a B ou C que está endividada, isso é um problema público, coletivo e social, porque existe todo um dano social quando as pessoas estão no nível de inadimplência. Já tem muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores, mas vamos deixar um pouquinho mais claro sobre quem pode fazer parte desse programa. O Alex, por exemplo, quer saber como é que eu faço para fazer esse acordo. Você pode explicar melhor para a gente? Ainda dá tempo de participar também, né? Dá sim. A gente agora está na segunda etapa. A primeira etapa foi aqueles que tinham dívidas até R$20.000. Então, você entrava em contato diretamente com o seu banco, porque eram dívidas exclusivamente financeiras. Nessa segunda etapa, não. Pode ser dívidas bancárias e não bancárias. Como assim, Suerda? Conta de água, conta de luz, cartão de crédito, todas as credoras que participaram do leilão. Como é que eu faço para saber se a credora que eu tenho dívida está nesse leilão? Primeiro, você tem que ter uma conta gov.br. Que conta é essa? Tem que ir lá na internet, botar gov.br e fazer o seu cadastro nessa conta. Essa conta é como se fosse uma identidade do governo federal com os seus dados. Você tem que estar no nível prata ou ouro, que aí você vai ver lá como é que você fica no nível prata. É quando você entra com algum login de banco, você que tem alguma conta, Caixa, Banco do Brasil, você faz o login puxando esses dados, ou reconhecimento facial, e o nível ouro é quando você tem certificado digital e faz o reconhecimento facial. E a partir desse login, você entra na plataforma desenrola.gov.br. Nessa plataforma, ela vai listar quais são as instituições que entraram nessa etapa do programa. Suerda, eu quero saber se a instituição que eu devo entrou nessa etapa do programa. Tem que entrar com a sua conta gov.br nessa plataforma desenrola.gov.br. E lá você identifica. O que é bem importante a gente falar é que agora as instituições credoras terão que oferecer também um curso rápido de educação financeira, que o grande objetivo é
Você tirar essas pessoas desse nível de inadimplência, voltar com que essas pessoas tenham acesso a crédito, mas que elas não se endividem novamente. E como é que a gente faz isso? Com a educação financeira, mostrando a ela como é que ela tem que agir agora nesse novo momento, com o nome limpo, com a renegociação de suas dívidas. Então, dá tempo sim, porque a plataforma vai ser publicada hoje. Então, fica ligadinho, entra, primeira coisa, faz seu cadastro no GovBR e depois no Desenrola Brasil e vê se a sua instituição está lá. Suerda, a gente tem um universo aí, né, de 70 milhões de brasileiros. O programa pretende atingir essa população. É muita gente. E você falou, né, sobre esse problema que é um problema nacional, né? Assim, não é um problema específico de uma pessoa, de um local. Qual é o perfil dessa pessoa que está devendo? É uma pessoa que deixou de pagar diante do que a gente passou aí? A pandemia também teve alguma influência com relação a isso? As pessoas acabaram deixando de pagar para realmente ter o básico, para comprar comida, por exemplo, e isso acabou se tornando uma bola de neve? Exatamente, Hugo. Existe uma sensibilidade em perceber que essa situação de alta inadimplência se deu também pelo período da Covid. Tanto é que o programa ele abrange dívidas de 2019, lá de janeiro de 2019, até 31 de dezembro de 2022. Justamente já nessa compreensão que a pandemia foi um advento, né? Foi uma externalidade, uma situação que tirou todo mundo de qualquer normalidade e que isso fez com que as pessoas elencassem prioridades. Prioridade era se cuidar e se alimentar. Então, aquelas pessoas que tinham dívida em cartão de crédito, além disso, isso foi acentuado e agravado porque muitas pessoas perderam seus empregos. As pessoas não deixaram de pagar suas dívidas porque tinham má fé, porque não querem pagar. Se a gente for pegar e fazer uma entrevista na rua, a gente vai ver o quanto isso tira o sono das pessoas. Todo mundo fala, eu quero tanto pagar minha dívida. E meu nome, né? A gente tem esse apreço pelo nome. Meu nome é a coisa mais importante que eu tenho na praça. Então, as pessoas deixaram de pagar porque realmente faltou dinheiro para isso, para honrar essas dívidas. E a gente acredita que esse programa, ele tem credores que estão dando até 96% de abatimento na dívida. Então, que esse programa ele vai ser muito importante e vai ser um start para dias melhores. Eu costumo dizer que 2023 foi esse caminho difícil para a gente voltar a uma nova realidade e que a gente percebe que as políticas que estão sendo feitas vai ser uma realidade 2024 mais positiva, de mais esperança. Temos mais perguntas aqui de um telespectador que diz o seguinte: a minha dívida é acima dos R$10.000. Eu ainda vou poder fazer parte dessa renegociação? Nessa segunda fase, não. Duas coisas. Se sua dívida for financeira, sim, porque ela sendo financeira, pode ser dívida até R$20.000 e você falar diretamente com o seu banco. Mas se a sua dívida for oriunda de cartão de crédito, for água, luz, internet, outros tipos de dívidas, ela só pode até R$5.000. E aí uma coisa que todo mundo pergunta, Suerda, qual a dívida que não entrou no Desenrola Brasil? Financiamento imobiliário e fiéis. Não entrou no Desenrola Brasil. Mas, a depender da credora, até crédito consignado entrou também no Desenrola Brasil, se sua dívida for até R$5.000. Então, o nosso telespectador, ele pode sim ser beneficiado se a dívida dele for financeira. Ele entra em contato diretamente com o seu banco da origem da sua dívida. Suerda, então, só para deixar claro aqui, porque a gente acabou de receber uma pergunta também com relação ao fiéis, não é isso, Paulinho? Isso, tem muita gente fazendo essa mesma pergunta, ó. Quem tem fiéis em atraso também se encaixa no Desenrola Brasil? Não. Infelizmente, foi uma grande discussão, o fiéis, mas nem o fiéis, nem financiamento imobiliário, nem os empréstimos que foram fornecidos pelo Caixa Tem, entraram no Desenrola Brasil. São as 3 modalidades que não fizeram parte, esses programas que eram da Caixa Econômica não fizeram parte do Desenrola Brasil.
Tem mais pergunta, Paulinho? Tem mais perguntas aqui, ó. Tem gente querendo saber se dívidas em relação a atraso de pagamento de financiamento de casa, né? A senhora acabou de falar sobre isso, né? Não entra, então. Não entra. E financiamento imobiliário não entrou nessa etapa do programa e não existe perspectiva dele entrar. É importante a gente falar isso porque ele já virou lei até 2020, agora até o final de 2023. Ele era uma medida provisória e aí no último 2 de outubro ele virou uma lei. Então, nessa etapa do programa, não. Até dezembro de 2023 não temos perspectiva. Suerda, você falou aí que muita gente acaba devendo porque não quer, né? Isso tira o sono, de fato, de muitas pessoas. O programa acaba dando mais evidência, as pessoas vão atrás, mas quando saber que é a hora certa, de fato, de quitar uma dívida, né? Já que o programa apareceu agora e as pessoas vão querer quitar essa dívida, mas será que eu tenho condição de manter esse compromisso, né? Dessa dívida, dessa conta que acabou aparecendo, assim, apesar da conta já existir, mas as pessoas teriam um compromisso a mais, né? Qual é o momento certo? O que é que as pessoas devem avaliar para, de fato, manter esse compromisso e pagar essa dívida e não ficar com outra, né? Exatamente. É importante essa sua pergunta, porque apesar do programa ele se mostrar com muitos benefícios, né, ele ser uma oportunidade para a gente renegociar nossas dívidas, a gente tem que ver se a gente tem condição de honrar mais uma parcela ou mais um compromisso financeiro. Eu oriento que a primeira coisa entra na plataforma e vê se a sua credora, se a sua instituição que você deve, né, ela está lá. Depois, simula, faz a simulação. Qual é os benefícios que a minha instituição, que eu estou devendo, está me oferecendo? Ela é um benefício atrativo? A minha dívida realmente caiu 90%? Se sim, é avaliar como é que dentro das despesas que eu tenho hoje, eu posso direcionar o meu recurso para que eu assuma essa nova parcela, assuma essa nova despesa, para que isso não seja um problema para você. O objetivo é que ela seja um programa de renegociação que lhe traga benefício. Então, só faça o programa se você perceber que vai conseguir ter uma sobra para honrar. É importante a gente falar que as parcelas são até 60 vezes. Então, você tem esse universo aí para ver. Eu quero 10 parcelas, quero 20, até 60 parcelas, só que a parcela não pode ser menor do que R$50. Então, dentro do meu nível de orçamento hoje, eu posso assumir uma parcela de R$50? O que eu tenho que abdicar para ter essa parcela? Então, é necessário você fazer essa reflexão. Mas, antes de tudo, simular. Faz a simulação, vê qual é o nível de desconto que está sendo ofertado, vê até quantas vezes você pode dividir aquela sua dívida, lembrando que ela não pode ter uma parcela menos de R$50. Então, entenda que pelo menos R$50 vai ter que ser o seu compromisso financeiro mensal com o Desenrola Brasil. Suerda, e é válido, de fato, parcelar em 60 meses, né? Já que o programa dá essa possibilidade em algumas situações, é válido que as pessoas façam isso para justamente reduzir essa parcela e garantir esse pagamento? É válido, sim, porque a taxa de juros do programa Desenrola Brasil, ela está bem aquém, né? Bem abaixo do que é ofertado nos setores financeiros e no sistema bancário. Mas a gente sabe que toda taxa de juros é corroer o nosso dinheiro, né? A gente está comprando dinheiro. Então, o objetivo é que tente fazer dentro da sua realidade. Existe a possibilidade de até 60 vezes, mas tente assumir isso, tente fazer um parcelamento que seja compatível com sua capacidade de pagamento, mas quanto menos tempo, menos juros você vai pagar. Então, tente fazer isso dentro da sua realidade. Você pode usar até 60 meses, mas são 60 meses pagando juros, mesmo que estejam abaixo do mercado. Tá, ok. Muito obrigado pela participação, Suerda Soares, economista, trazendo várias dicas aí para quem deseja participar, né, do programa Desenrola Brasil. É isso. Obrigado, tá, Suerda, pela participação aqui no Bom Dia RN.